Oi, esse é o canal Vem o Teu Reino e eu sou a Ayla. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Todos os dias nós podemos ter esse encontro juntos, fazendo orações e reflexões embasadas na palavra de Deus. Essa mensagem não chegou até você por coincidência. Creia que o Espírito Santo quer ministrar ao seu coração. Hoje o tema do nosso devocional se chama Pecados dos Outros. Queridos, eu amo a palavra de Deus e eu amo o quanto Deus fala conosco. Se você que está me acompanhando todos os dias, se você tem acompanhado os nossos devocionais, você pode ter percebido que desde quinta-feira o Senhor ele tem falado conosco através da vida de Davi. Domingo, eu assisti junto com meu esposo a pregação do nosso querido pastor da igreja aí do Brasil e foi uma pregação intensa, uma pregação maravilhosa onde ele complementou de forma extraordinária sobre a vida de Davi, sobre o que nós precisamos aprender sobre família, sobre os pecados de Davi, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Queridos, isso é muito lindo e hoje a gente ainda vai falar sobre Davi, sobre a vida de Davi. E hoje eu quero tratar com vocês falando como que a gente lida com os pecados dos outros. Como que nós estamos lidando com os nossos pecados e com os pecados dos outros. Quero ler com vocês 2 Samuel, capítulo 12, versículo 5, que diz assim: Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem e ele disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Se você conhecer o contexto da história, queridos, a gente vê que o profeta Natã aqui, ele repreendeu Davi por causa dos seus pecados. Só que antes ele contou uma história ali para o rei Davi de um homem que era rico e que tinha muitas ovelhas, mas que mesmo assim esse homem tomou a única ovelha de um homem pobre para poder assar e comer. Quando Davi ouviu esse relato, Davi achou que aquilo ali era verdade e ele fica com muita fúria, ele é tomado de grande fúria e ele fala, né, esse homem tem que morrer. Olha que coisa, queridos. Só que aqui a gente vê que Natã, ele revela para Davi que o homem da história era o próprio Davi e mostrou para ele como que ele havia se afastado de Deus com as suas atitudes, desprezando a palavra do Senhor. E aí eu quero te chamar a atenção para você que conhece essa história de Davi, dos pecados que Davi cometeu. Por que será que o pecado dos outros sempre nos parece maior do que os nossos próprios pecados? Porque Davi também. Davi, ele ficou enfurecido com essa história, achando que era verdade, né? Ele fala que esse homem tinha que morrer, mas ele não se atentou que o profeta Natã estava contando uma história dele mesmo, do próprio rei Davi. Queridos, e isso acontece com a gente também. Por que a gente sempre quer achar que os pecados dos outros são maiores do que os nossos pecados? Meu Deus, por que nós somos assim? Queridos, preste atenção, nessa história a gente não está falando de qualquer personagem da Bíblia, nós estamos nos referindo a Davi, que foi reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. Mesmo assim, se você olhar aqui para o texto, a reação de Davi contra o pecado alheio, né, o pecado que ele estava achando que era de outra pessoa, ele diz que aquele pecador era digno de morte. Queridos, muitas vezes nós caímos no erro porque nós queremos que Deus seja misericordioso conosco, mas nós não manifestamos a mesma misericórdia com os outros. Talvez alguém aí te tratou mal, alguém pisou no seu calo, alguém fez alguma coisa, você já quer que a pessoa morra. Quer que Deus faça justiça, que Deus regasse a vida da pessoa. Mas, queridos, e os nossos próprios pecados? A gente quer a misericórdia de Deus sobre nós, mas a gente não quer misericórdia de Deus sobre a vida dos outros. Outra coisa que a gente erra, queridos, nós queremos receber o perdão de Deus, mas nós não estamos dispostos a perdoar aqueles que nos ferem. Sabe o que isso me lembra, queridos? A síndrome do irmão do filho pródigo. Por quê? Será que se fosse eu e você que estivéssemos no lugar daquele pai lá, do filho pródigo, que ele viu o filho dele sair de casa, gastar toda a sua herança no pecado, talvez, será que nós teríamos recebido esse filho de volta como
o pai do filho pródigo recebeu? Com honra e amor? Ou será que a gente ia tratar ele com ferro e fogo? Queridos, isso é muito sério, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque não é só os outros que pecam, nós também pecamos. Nós queremos que Deus nos perdoe, mas quando a gente tem que perdoar o pecado dos outros, ou quando a gente tem que pedir para o Senhor, para a gente orar por certa pessoa, por certa situação, a gente não quer, a gente se vitimiza. Queridos, em nome de Jesus, ele diz também lá em Mateus 7 que nós não devemos julgar para nós não sermos julgados. Ontem, o devocional, se você ouviu, o Senhor falou conosco para a gente cuidar da nossa língua, controlar nossa língua, controlar nossas palavras. Queridos, nós enxergamos um cisco no olho das pessoas e nós não enxergamos a trave que está nos nossos próprios olhos. Olha que coisa! A gente não pode ser hipócrita, queridos, de querer julgar o pecado do outro e esquecer que nós também pecamos. Olha que coisa, Davi aqui, ele ficou irado com um homem que supostamente tinha matado uma ovelha. Olha que coisa assim simples, né? Mas ele não se atentou que ele mesmo havia adulterado com Batseba, que ele tinha assassinado Urias. Um pecado grande, queridos. Então, em nome de Jesus, que hoje nós façamos uma análise na nossa vida de que como estão os nossos pecados, que a gente se arrependa, que a gente se humilhe diante do Senhor, mas que acima de tudo também, queridos, se hoje você precisar liberar perdão, se você precisar liberar misericórdia, que você ore ao Senhor para que Deus te ajude a enfrentar essa situação, a lidar com essa situação que você tem vivido. Queridos, em nome de Jesus, entenda que para que haja cura e libertação dos pecados, nós precisamos sim de correção, de disciplina, de exortação, mas nós também precisamos exercer misericórdia e amor. Sem isso não é possível, queridos. Em nome de Jesus, que você fique com esse devocional de hoje, que esse devocional possa fazer você pensar, fazer você refletir. E se talvez você não consegue perdoar, se talvez você está medindo demais os pecados dos outros, que a gente possa se voltar para o Senhor hoje em oração e pedir para o Senhor nos ajudar com isso. Amém? Vamos orar? Meu Deus, eu te agradeço, Senhor. Te agradeço, Pai, por mais um devocional. Te agradeço, Deus, porque já tem alguns dias que o Senhor tem falado conosco sobre a vida de Davi. Deus, quanta coisa a gente consegue aprender com a vida de Davi, Senhor. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor com o nosso coração quebrantado, com o nosso coração contrito nessa hora, pedindo perdão, Pai, pelos nossos pecados, pedindo perdão, ó Deus, pelas vezes em que a gente julga, que a gente aponta o dedo pro outro, pelas vezes em que a gente até orou ou maldizeu alguém, Senhor. Nos perdoe, ó Pai. Nos perdoe, Senhor, porque normalmente a gente quer a misericórdia do Senhor sobre nós. Nós queremos o perdão do Senhor sobre nós, mas quando nós temos que perdoar alguém, a gente não está disposto. Quando a gente tem que exercer a misericórdia, a gente não está disposto a fazer isso. O Senhor nos perdoe por isso e nos ajude, Deus. Nos ajude, Senhor, a lidar com o pecado, de forma que a gente seja curado de todo mal, que a gente seja liberto de todo vício, de todo pecado, de toda impureza. Senhor, nos corrija, nos discipline, nos exorte, Pai, mas também nos ensine, Deus, sobre a Tua misericórdia, sobre o Teu amor. Não só sobre nós, mas que a gente consiga, Senhor, transbordar misericórdia e amor sobre a vida daqueles que estão à nossa volta. Em nome de Jesus, meu Deus, abençoa o nosso dia, abençoa o nosso trabalho, abençoa, Deus, todas as tarefas que nós faremos nesse dia. Que o Senhor esteja conosco em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu te convido, compartilhe essa mensagem. Ela pode transformar a vida de alguém. Apoie esse projeto, participe desse grande movimento de oração e vamos juntos propagar o reino. Deus te abençoe.